é o Dia Mundial da Criança. E o Fernando Pessoa, o grande poeta português, dizia: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor que há no mundo são as crianças. É verdade. E em 1989 foi produzida uma convenção sobre os direitos da criança pela Organização das Nações Unidas, mas que era baseada numa declaração que já existia desde os princípios do século passado, em que se reafirmava os direitos das crianças e, através do direito, digamos, sensibilizavam-se as pessoas para, do mundo, a humanidade, para a importância das crianças. Mas apesar disso, apesar de tudo, nós continuamos a ver que neste Dia Mundial da Criança continuamos a ver uma falta de respeito e de consideração muito grande pelas crianças. E talvez a mais gritante de todas seja esta que nós estamos a ver em Gaza, em que estamos a assistir o mundo está a assistir à matança de milhares de crianças, à bomba, à fome e à subnutrição. Portanto, não é apenas as bombas que são lançadas sobre Gaza, que matam famílias inteiras. Há dias estava a ouvir de uma família, uma médica que estava no hospital e depois descobriu que 8 dos seus 9 filhos foram mortos numa bomba que foi lançada sobre a sua casa. Uma casa de habitação normal. Mas também pelo impedimento dos ajuda alimentar, humanitária, poder entrar e, portanto, as pessoas estão a morrer literalmente à fome. E olhamos para aqueles rostos e vemos o mesmo tipo de rostos que víamos nos campos de concentração nazis em 1945, quando os campos foram libertados e o mundo teve a oportunidade de assistir horrorizado àquilo que ali se passava, às pessoas esquálidas, às pessoas só pele e osso que estavam aprisionadas nos campos de concentração. Nós vamos olhar para um texto hoje em Mateus. Peço que ponham pode-se pôr a imagem, por favor? Obrigado. Nós vamos olhar para um texto hoje de Mateus e vamos considerá-lo em duas dimensões. A primeira é o que é que caracteriza uma criança, e já vamos perceber porquê. E segundo, o que é que não se pode fazer a uma criança. O texto é Mateus 18, 1-4, que vai aparecer ali, e que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Então não basta nós convertermos a Jesus, nós precisamos fazermos como meninos. Amém? Fazermos como meninos. É isto que Jesus está a dizer. Mas afinal, o que é isso de nos fazermos como meninos? O que é que isso significa? O que é que caracteriza uma criança? Como é que nós podemos olhar para uma criança e fazermos como ela? Em que aspecto? Em que situações? No quê? O que é que podemos aprender com elas? Com a sua maneira de estar? Eu vou dar 10 razões, muito rapidamente, 10 características de uma criança, em geral, que possivelmente na mente de Jesus estavam implícitas nesta frase, quando ele disse: se vocês não se fizerem como crianças, não vão a lado nenhum. A primeira delas é humildade ou simplicidade em vez de soberba. Este texto começou com uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Esta coisa de ser o maior. Isto é uma coisa profundamente infantil, profundamente humana, e está muito ligada aos nossos impulsos básicos como seres humanos. Ser o maior, ser o mais poderoso, ser o mais rico, ser o mais bonito, ser o mais popular, ser o mais isto, ser o mais aquilo, ser o mais admirado. Mas Jesus
propõe o caminho da humildade. Humildade ou simplicidade? E foi isso que ele disse aos seus discípulos naquela altura. Se vocês não se fizerem como este menino, humildes como este menino, não serão maiores no reino dos céus. E a pergunta legítima é, e nós? Será que nós estamos a trilhar o caminho da humildade ou da simplicidade como cristãos? Porque eu já disse, não basta ser cristão, é preciso fazer-se como um menino. Nas palavras de Jesus. Será que nós estamos a seguir este caminho ou estamos a ser contagiados pelo espírito do mundo a querer ser os maiores, os mais populares, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais ricos, etc, etc, etc. E, portanto, nós precisamos, como cristãos, de ter muito presente na nossa mente, a cada dia, que precisamos seguir o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é sermos como crianças. Não apenas como cristãos, não apenas convertermos a Deus, mas se tornarmos como crianças. A segunda característica é a inocência em vez de maldade. Paulo diz lá aos Filipenses, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nós somos remetidos pela palavra de Deus, pelas palavras do apóstolo Paulo, neste caso, para tudo aquilo que é honesto, que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável. Mas como é que é possível agir assim num mundo que está no maligno, num mundo de trevas, num mundo em que nós vivemos, em que parece que os chicos espertos é que conseguem subir na vida, em que parece que os desonestos é que conseguem seguir na vida, em que parece que os corruptos é que conseguem atingir os seus objetivos? Mas a palavra de Deus também explica que nós não somos chamados, quando se diz que nós preferimos a inocência em vez da maldade, isto não significa falta de prudência. Jesus explicou isso aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16, onde diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Ou seja, Jesus está a dizer, vocês vão agora por aí, por essa sociedade, vão por esse mundo fora, levar a mensagem do reino de Deus, levar o Evangelho, mas sejam prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Isto significa que à partida nós não podemos começar a pensar sempre o pior, sempre mal. Pensar sempre mal, quando lidamos com alguém, pensar sempre pela negativa, ver sempre pelo lado negativo. E Paulo diz aos Coríntios, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então isto significa que nós somos chamados ao caminho da inocência como uma criança, em vez da maldade. Uma criança não tem maldade. Uma criança pode fazer coisas más, naturalmente que faz, mas não faz com intenção, não faz com maldade. Então Jesus está-nos a ensinar a agir assim também. A terceira característica que eu quero registar é o desejo. Uma criança tem o desejo de aprender sempre mais e conhecer o mundo, em vez de ser comodista. Todos nós tivemos filhos pequenos, ou temos filhos pequenos ou netos, sabemos que há uma fase que é a idade dos porquês. Mas porquê isto? E porquê aquilo? A gente explica. E depois, mas porquê? E depois a gente explica. E às 2 por 3 secam-nos as respostas e os pais já não sabem o que é que vão dizer. Porque, francamente, as perguntas são tão complicadas, porque a criança tem uma espécie de uma filosofia muito simples, que nós não estamos habituados. Sendo adultos, nós temos um outro registro de pensamento, uma outra forma de pensar, e não somos capazes, temos dificuldade em descer ao nível deles para entender as coisas mais simples desta vida. Então, uma criança tem sempre o desejo de aprender mais, de conhecer o mundo. Ela sabe que há um mundo inteiro por conhecer, e ela sabe tão pouco, e ela não se acomoda, ela quer ir mais longe, ela quer conhecer mais. E eu pergunto, e nós? Como cristãos, será que nós queremos conhecer mais? Queremos ir mais longe? Eu acho muito interessante os irmãos que, quando estão a ouvir uma pregação, tiram notas.
demonstra que estão interessados em reter alguma coisa. Eu, pelo menos, quando andava na escola, eu tinha que escrever. Ao escrever eu aprendia. Mais do que a ouvir. Mas a escrever eu aprendia. Então, talvez outros não precisem disso, mas é uma forma de nós retermos aquilo que recebemos. Porque a palavra de Deus não é para cair num saco roto. A palavra de Deus é para cair no nosso coração e produzir como uma semente para produzir fruto. Amém? E se produzir fruto, ótimo. Se não produzir fruto, não serve de nada. Então uma criança quer aprender sempre mais. Será que nós queremos também, como cristãos, aprender sempre mais, conhecer mais Jesus, conhecer mais sobre Ele, viver mais em obediência a Ele, conhecer mais o seu pensamento, o seu coração e ser mais parecidos com Ele? A quarta característica é o desejo de crescer em vez de estagnação. Uma criança quer ser uma pessoa crescida. E é por isso que as crianças, os meninos calçam os sapatos do pai, as meninas os saltos altos da mãe, porque querem ser como a mãe ou como o pai, que são os heróis deles, são os modelos deles. Então, eles querem crescer. Não se conformam com a situação em questão. Sabe que mesmo na cultura humana, no mundo, uma vez um sábio disse, um filósofo grego, só sei que nada sei. Este homem chegou à conclusão que sabia muito pouco, em comparação com o muito que havia para saber. Com o conhecimento imenso que existia, que tinha que existir sobre o mundo, e naquela altura eles estudavam tudo. Estudavam as coisas da agricultura, estudavam as coisas dos astros, estudavam as relações humanas, estudavam a organização política, eles estudavam tudo. Só muito mais tarde é que as disciplinas científicas foram separadas, foram organizadas. Naquela altura as pessoas pensavam em tudo. Havia um mundo para saber, havia um mundo para conhecer, e este homem dizia, só sei que nada sei. Irmãos, como cristãos, nós não podemos dizer só sei que nada sei, porque nós sabemos aquilo que é essencial. Uma criança sabe aquilo que é essencial à salvação, uma criança que tenha ouvido a palavra de Deus. Mas há um mundo por conhecer. Há muitas coisas que nós não conhecemos. Há muitas coisas que não nos foram reveladas ainda. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, porque é que nós, quando olhamos para um texto, à segunda vez descobrimos coisas que à primeira vez não conseguimos descortinar? E à terceira vez descobrimos mais qualquer coisa, mais um verbo, mais uma palavra, mais uma situação. E quando nós temos interesse, nós começamos a meditar naquilo. Começamos a dar atenção àquilo que nos saltou à vista e que tocou o nosso coração. E quando vamos aprofundar, nós vamos crescer, nós vamos conhecer, não vamos estagnar. Um dos grandes problemas das igrejas hoje no mundo é a estagnação. É que as pessoas estagnaram, as pessoas acham que já sabem tudo, não é preciso incomodarem-se mais, não é preciso saberem mais nada, não é preciso meditar na palavra de Deus, não é preciso orar, não é preciso ler a Bíblia, não é preciso ouvir a palavra de Deus. Há muitos até que acham que nem é preciso ir à igreja, porque já sabem tudo. E, portanto, desprezam a comunhão dos santos, desprezam esta oportunidade fantástica que nós temos de crescer uns com os outros, de sermos abençoados pelos outros e de abençoar os outros, porque a igreja, essa invenção de Jesus, desta sociedade de discípulos chamada a igreja, é o ovo de Colombo. Ou seja, Jesus inventou esta coisa chamada igreja local para que as pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, para que as pessoas demos os sexos, para as pessoas de todas as faixas etárias, de condições económicas diferentes, de habilitações literárias diferentes, estejam em conjunto. Amém? Por isso é que eu não acredito em igrejas que sejam só determinada faixa de pessoas. Não acredito em igrejas que discriminam pessoas. Vocês sabem o que é que há igrejas negras na América? Porque as igrejas brancas discriminaram os negros. E eles tiveram que criar as suas próprias igrejas, evidentemente. Mas não é muito mais abençoador, muito mais enriquecedor se estivermos todos juntos? Amém?
com diferentes inputs culturais, com diferentes subsídios. Porquê é que na igreja primitiva havia pessoas vindas do judaísmo e pessoas vindas dos cultos pagãos, convertidas ao Evangelho? Duas culturas completamente diferentes, que criaram alguns problemas entre eles, é verdade. Mas foi a riqueza da igreja que ainda hoje, passados 2000 anos, ela existe. Então isso não matou a igreja, pelo contrário, deu vitalidade à igreja. E nós precisamos de crescer, e só podemos crescer com os outros. Não podemos crescer só fazer uma devoção pessoal e assim, não, precisamos crescer com os outros, porque somos impactados pelo exemplo dos outros, pelo exemplo de fé dos outros, pelos dons que Deus deu aos outros, pelos os ministérios espirituais que Deus deu aos outros. Somos impactados pelo ambiente da igreja, somos impactados por aquilo que ouvimos e por aquilo que nós vemos. A quinta característica de uma criança é: a criança tem capacidade de perdão, ou escolhe perdoar em vez do ódio e da amargura. Se nós olharmos para as crianças pequenas a brincar, há uma altura que andam a estalar uns aos outros. Mas passado pouco tempo, estão logo aos abraços e aos beijinhos, estão amigos, ou pelo menos estão a brincar todos juntos, já não se lembram do que é que passou. Elas têm capacidade de perdão em vez de ódio e amargura. Não têm ressentimentos. Porque é que nós adultos somos tão tendentes a ter ressentimentos? Ouvimos alguma palavra que não gostámos e ficamos ressentidos. Vimos alguma atitude que não gostámos e ficamos ressentidos. E depois aquilo fica cá dentro de nós. E se nós não somos capazes de arrancar essa raiz de amargura de dentro do nosso coração, aquilo vai-nos fazer mal. E depois acontece outra coisa e a gente vai juntar. E quando a gente começa a juntar coisas dessas, estamos tramados. Porque depois já não é fácil arrancar. Então nós precisamos ser como as crianças, como Jesus dizia, andar em perdão. Aquilo que Jesus nos ensina é a andar em perdão, ter a capacidade de perdoar, ter a capacidade de entender que o outro é tão falível como nós somos também. Se calhar ele falha numas coisas, eu falho noutras, porque não há aqui ninguém perfeito. Capacidade de perdão, em vez do ódio e da amargura, que é aquilo que o mundo ensina. A amargura, o ódio. Nós vemos isso no mundo da política, no mundo do futebol e na sociedade em geral e fora. No mundo das empresas, muitas vezes, nós vemos, no mundo profissional, ressentimento em vez de ódio, amargura em vez de perdão. A sexta característica é aceitação em vez de discriminação. As crianças não são racistas. Uma criança pequena não é racista. O racismo e a discriminação são aprendizagens culturais. Quando nós crescemos, nós aprendemos a ser racistas. Se nós vimos uma criança pequena que vive em África, no meio de negros, que nunca viu um branco, ela abre muito os olhinhos para ver a primeira pessoa branca que vê. E se calhar, se puder, até vai lá com o dedinho a fazer assim. Se for ao contrário, é a mesma coisa. Uma criança branca que só viu brancos e vê pela primeira vez um negro, daqueles negros mesmo ali da zona do Equador, não é? Que tem a pele mais negra, também fica muito admirado a ver. Ainda me lembro, a primeira vez, eu já não era assim tão pequenino, mas lá das minhas Águas Furtadas, onde eu morava, da casa dos meus pais, em Lisboa, eu olhei cá para baixo, para a rua, e vi um negro pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha visto. E lembro, fiquei admirado a olhar. E estava à altura de um terceiro andar. Portanto, não estava lá ao pé. Se calhar tinha fugido se estivesse ao pé, não sei. As crianças não são racistas. As crianças são aceitantes da diferença. As crianças, se houver uma criança com algum problema, alguma dificuldade, alguma portadora de alguma deficiência, as crianças não discriminam. Nós adultos é que discriminamos. Porque esse é um comportamento aprendido, é uma aprendizagem cultural. E nós vamos ser vencidos pela cultura ou somos vencidos pelo Evangelho? E o Evangelho diz que Jesus morreu por todos, sem exceção. E, portanto, nós temos que amar a todos como criaturas de Deus, como pessoas em quem Jesus investiu a sua própria vida. A sétima característica de uma criança é alegria em vez de desânimo.
Há um texto muito curioso em Mateus, capítulo 11, que diz assim, Jesus diz, a quem assemelharei esta geração? Vejam bem, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocámos flauta e não dançastes, e cantámos lamentações e não chorastes. Os meninos queriam brincar com as coisas que eles conheciam. A música, as lamentações, que era uma coisa do folclore deles, lá da tradição deles, e eles não viam resposta da parte das outras pessoas. Mas eles faziam aquilo a brincar, porque eles queriam, as crianças são alegres à partida, a menos que tenham algum problema. Mas, caso contrário, elas tendem à alegria. Porque é que nós, quando somos adultos, muitas vezes, em vez de tender à alegria, tendemos ao desânimo? Tendemos sempre a ver as coisas pela parte mais negativa. Tendemos sempre a fazer sobressair as coisas negativas e a diminuir as positivas. Porquê? O pastor Nuno dizia aqui na sexta-feira que muitas vezes as dificuldades, porque é que nós olhamos para as dificuldades como sendo um muro intransponível? Porque é que não olhamos e não pensamos assim, Deus tem algum propósito nisto e Deus vai me ajudar a ultrapassar isto? E é assim que acontece. No reino de Deus é assim que acontece. O desânimo é mal pago no reino de Deus. O desânimo não resulta. É preferível você louvar a Deus. Há vitória no louvor. Quando nós começámos nos anos 80, para aí, ou coisa do género, quando começou a aparecer este estilo de música praise, havia muito este sentido que se dizia, o louvor liberta. Até havia um livro sobre isso. O louvor liberta. Quando nós louvamos a Deus, as trevas fogem de nós. Porque as forças do mal não gostam que nós louvemos a Deus. Não gostam que nós adoremos a Deus. Então eles vão-se embora. Desamparam a loja. E é bom nós podermos ser como as crianças, alegres, em vez de desanimados. Havia um corinho antigo que dizia, desanimados, não, não, não. Mas vocês já não são desse tempo. Eu já sou da pré-história. Muito bonito até. Qualquer dia vou recuperar isso aí. Oitava característica, persistência em vez de desistência. Uma criança dificilmente desiste. Veja uma criança que está a aprender a começar a andar. O que é que acontece? Ela põe-se em pé, anda assim, parece que está bêbada, e depois começa a dar um passinho, outro passinho, rabo no chão. E depois levanta-se e continua e tal. E nós dizemos assim, relativizamos a queda, o rabo no chão. Mas ouça, se você cair de rabo no chão, não vai relativizar. Mas ouça, para uma criança é a mesma coisa, há proporção. Eles têm aquela altura assim, se caem no chão, assustam-se. É a mesma coisa. Como? E choram, sim. Mas não desistem. Levantam-se outra vez, tumba, até conseguirem andar. Porquê? Porque elas têm, diante da mente delas, elas querem andar, querem alcançar essa capacidade que vem nos pais, nos irmãos mais velhos, nas outras pessoas mais crescidas. E é isso que nós precisamos também. Será que nós desistimos à primeira? Será que nós não é mais fácil desistir ou vamos persistir? Vamos voltar, vamos levantar outra vez e vamos tentar outra vez. Vamos ter mais equilíbrio, vamos tentar aprender a equilibrar mais o nosso corpo. Vamos aprender a equilibrar mais a nossa vida, para não cair. Porque a vida é feita destas tentativas. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, ninguém está isento de erros. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós podemos cair, mas todos nós podemos levantar-nos e seguir em diante. Nona, está quase a chegar ao fim. Eu sei que está calor. Nona característica de uma criança, flexibilidade em vez de rigidez. As crianças são moldáveis. Se nós lhe impusermos alguma coisa, elas não vão entender. Mas se nós mostrarmos uma linguagem que elas entendam, conseguirmos prestarmos atenção aos seus sentimentos e falarmos à sua mentalidade, elas vão compreender. Elas são flexíveis, são moldáveis como o barro.
Será que nós somos moldáveis? Será que quando Deus fala connosco nós não ficamos rígidos? Com a nossa cerviz rígida, como diziam no Antigo Testamento. A cerviz rígida é ficar assim, com um ar de altivez perante Deus, em vez de baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor, cumpra a tua vontade em mim. Sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Sim, Senhor, eu quero obedecer-te. Sim, Senhor, eu sei que tu conheces o melhor para mim. Sim, Senhor, eu sei que tu estás a investir na minha vida. Amém? Flexibilidade. Também nisso temos que ser como crianças, temos que ser flexíveis em vez de sermos rígidos. E 10ª, finalmente. Imaginação em vez de conformação. Uma criança tem uma capacidade extraordinária de sonhar. Há muitas crianças que vivem sozinhas e inventam um amigo imaginário com quem brincar, porque não têm irmãos. Então, um amigo imaginário, e fazem aquele jogo e tal. Isso não tem problema nenhum. Isso faz parte do processo de desenvolvimento emocional de uma criança. É uma coisa perfeitamente normal. Não é? Até alguns, e eu conheço um, que inventavam, em vez de um amigo imaginário, enfim, mania das grandezas, inventavam cidades imaginárias, países imaginários, reinos imaginários, davam-lhe nome e tudo, e o nome da capital, e não sei o quê, e até desenhavam a bandeira e tudo. Queriam logo, em vez de um, queriam logo uma cheia deles. Mas será que nós temos imaginação como cristãos? Ou somos altamente conformados? Será que nós podemos dar lugar à nossa imaginação? Quando você pensa em Deus, como é que você vê Deus? Qual é a sua ideia de Deus? Eu receio que haja muita gente por aí que ainda tem a ideia do Deus antropomórfico, que é um velho de umas barbas grandes e com cara de poucos amigos. Eu acho que há pessoas que ainda veem Deus assim. Agora há uma outra moda que é o oposto, que é verem Deus como um super, com essa aqui à frente, um super-herói, um tipo, uma metralhadora na mão e tal. Isso é outra disparate. Não é? Como é que você vê Deus? Você tem que vê-lo não em termos físicos, visuais, mas em termos espirituais. Como é que nós conhecemos Deus? Através das suas características, através da maneira como Ele se manifesta, se revela na sua palavra, se revelou àqueles que vieram antes de nós, através da forma como Ele se revela em Jesus e como se revela a nós ainda hoje, nas mais diversas situações. Será que nós temos imaginação? Irmãos, nós precisamos cada vez mais de imaginação, não apenas para viver neste mundo, mas para viver no reino de Deus, para viver na vida espiritual. Porque quando nós desistimos da imaginação, desistimos da revelação, desistimos e conformamos-nos, digamos assim, com alguma coisa que já vem de trás há muito tempo. E é por isso que nada muda. Nada muda na nossa vida. Nada muda na igreja. Nada muda nos nossos métodos. Nada muda na nossa forma de estar, na nossa forma de pregar, de louvar, de agir, de fazer. Nada muda porque nós estamos adaptados a modelos antigos. Nós precisamos ser criativos e precisamos ser imaginativos. No antigo Israel, uma criança não era uma pessoa de direito, mas Jesus chamou a atenção para esse elemento, a criança, quase invisível da sociedade, e apresentou-o como exemplo de vida espiritual. Amém? Porquê? Porque nós temos muito que aprender com as crianças. Muito rapidamente, o que é que não se pode fazer mesmo a uma criança? Há 3 coisas que não se podem fazer, segundo a palavra de Deus. Rejeitá-la. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Rejeitar uma criança é rejeitar o próprio Jesus. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, agora há pouco tempo, mas o crime aconteceu há uns anos, talvez 2 anos, ou assim, pelo menos, ou 3. Uma menina chamada Jéssica foi assassinada em Setúbal. Uma menina pequena, de 3 anos, creio eu, mais ou menos. Essa mãe chegou a ser ajudada pelo SSBB, a pastora Suzete conhecia perfeitamente, chegou a ir lá à casa, levar-lhe avios.
leite e fraldas para o bebê. Era uma família muito carente, mas o pai tinha problemas de droga, a mãe tinha problemas de droga, por causa de uma dívida de droga comprada a uma família cigana. Acabaram por deixar lá a criança com uma espécie de penhor que iriam pagar. Como não pagaram, eles começaram a torturar a criança, até que a mataram. Conclusão: essa família que matou a criança apanhou 25 anos de cadeia, e a mãe, que foi cúmplice, em vez de resgatar aquela menina, apanhou 25 anos de cadeia. Isto ainda se passa hoje em Portugal, em Setúbal, no nosso mundo, e muitas outras coisas iguais, igualmente más, como a pedofilia, o abuso sexual das crianças, a prostituição infantil. Em África, as crianças são raptadas e treinadas em campos de treino militar para servirem como soldados de grupos terroristas. A escravatura, através do furto, pessoas que põem crianças a roubar ou põem crianças a pedir a mendicidade forçada. Tudo isto é rejeitar uma criança. Rejeitar uma criança não é só ela nascer e ir pôr no contentor do lixo, como já aconteceu. Não. Rejeitar uma criança é também fazer tudo isto. É não cuidar do seu bem-estar. A segunda coisa que nós não podemos fazer uma criança, segundo a palavra de Deus, é escandalizá-la. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Claro que aqui está a falar de pessoas que são pequeninos na fé ainda, mas pode-se aplicar a uma criança também. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, veja bem a dureza das palavras. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. E se o olho te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Irmãos, eu quero-vos descansar, que isto não é para levar à letra, ok? Podem estar descansados, não têm que cortar as mãos, os pés, nem arrancar os olhos. Ainda que li há muitos anos que no Brasil houve numa cadeia onde alguém se converteu, um dos prisioneiros, enfim, por falta de literacia bíblica e de compreensão, ele chegou a arrancar um dos olhos, pensando nesta palavra. Não é para isto que ela existe. Isto não é literal, isto é representativo. O que é que significa a mão? O que é que significa a nossa mão? Digam lá vocês. O que é que significa a mão? É a nossa obra. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Se a tua obra escandaliza alguém, é preferível parares com o que estás a fazer. Não é arrancar a mão, não é cortar a mão, como fazem em alguns sítios do mundo. Não. É parar com o que está a fazer. Se o teu pé te escandalizar, o que é que significa o pé? Significa o andar. Se o teu andar escandaliza alguém, é melhor deixares de andar por esse caminho. Amém, irmãos? E o olho? Se o teu olho te escandaliza alguém, é melhor não olhares dessa maneira ou não olhares de todo. Eu já vi mulheres, colegas minhas de trabalho em tempos, dizerem: pá, aquele fulano, pá, olhou para mim, parece-me que estava a despir toda. É um olhar que escandaliza, é um olhar indecente. Então, se nós temos esse, é preferível não olhar. Não quer dizer que a pessoa vai ter que arrancar os olhos. Então nós também não podemos escandalizar uma criança e não podemos desprezá-la. Porque ao desprezar, estamos a desprezar a pessoa. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Nem desprezar sequer o trabalho do menino, como diz a Bíblia. Nós não devemos desprezar. Então nós podemos tratar as crianças com todo o cuidado, com respeito, com carinho, com amor, não as rejeitar, não as escandalizar, não as desprezar e aprender com elas tudo aquilo que elas nos têm a ensinar. Mas quero fazer aqui um parênteses para dizer. Agora há uma moda aí dos bebés reborn, não é?
É o horror, não é? E se há pessoas que usam isso apenas para pôr no Instagram e pôr uns likes e a fingir coisas e tal, há outras que levam a sério. Há outras que olham para aquele bebê, parece um recém-nascido, em silicone, muito bem feito, muito perfeitinho, com cabelo e tudo e tal. E tem uma mamadeira para lhe dar, e não sei o quê, e tudo. E faz montes de coisas. E eu fico a pensar assim, quer dizer, nós passámos de uma fase em que ter filhos era realmente uma bênção de Deus, como diz a Bíblia. Passámos para outra fase em que as pessoas valorizam mais os animais de companhia do que os filhos. E então passam a dar nomes de pessoas, ao cãozinho e ao gato, e dão o nome de cães e de gatos às pessoas. Não é? Há alguns artistas aí que dão nome aos filhos, assim, um nome muito esquisito, que aquilo não é um nome de pessoa. Não é? E aos animais dão nomes de pessoas. Agora, chegamos a este ponto. Ter um boneco, algumas pessoas, e eu acho que isto está a ser patológico, está a ser doentio, há umas pessoas que olham para esses bebés como se fossem verdadeiros. Não é disso que a gente está a falar. Estamos a falar de crianças verdadeiras. Então, irmãos, se tens um filho ou um neto, investe nele. Investe na sua vida. Investe na construção do seu caráter. Investe na instrução do Senhor. Dá-lhe um bom testemunho como cristão. E o texto termina assim. Vamos ficar em pé. O texto que lemos termina assim. O que segue. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Nós somos agentes de salvação. Amém? Somos agentes de salvação. Portanto, não ajudes tu a perder uma alma que Jesus veio salvar. Nem uma criança, nem um adulto. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos colocar-nos no Teu altar a nós mesmos, Senhor. Queremos ser como crianças, como disse Jesus, nestas coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a baixar da nossa presunção, que tantas vezes no mundo dos adultos nos interpela, nos confronta, e especialmente num mundo sem Deus que está tão presente, Senhor. E ajuda-nos a olhar para a simplicidade de uma criança, para a capacidade de andar em perdão, para a capacidade de sonhar, o desejo de querer aprender, o desejo de crescer e todas estas características, Senhor, pelas quais Tu nos tens ensinado que se nós não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Senhor, quando vamos agora celebrar a ceia, Senhor, eu peço aos diáconos que venham à frente. Senhor, quando vamos agora celebrar a ceia, ajuda-nos a celebrá-la também como crianças, Senhor. No sentido em que tomamos este pão e este cálice com a maior simplicidade. Estando conscientes do seu significado. Estando conscientes que somos Teus discípulos. Já decidimos na nossa vida seguir as pisadas de Jesus. E por isso queremos, Senhor, ó Deus, queremos com toda a simplicidade da nossa vida, da nossa alma, chegarmos à mesa da comunhão e tomar estes símbolos numa associação contigo, ó Pai, através de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que derramou o seu sangue por nós, aquele que deu a sua vida por nós, por cujas pisaduras nós somos sarados, e que o seu sangue nos purifica toda a injustiça, de todo o pecado, Senhor. Ajuda-nos a não esquecer esta verdade. Ajuda-nos a ter sempre presente na nossa vida esta verdade. E agora, quando vamos chegar à frente e tomar estes símbolos, Senhor, que verdadeiramente eles possam curar as nossas enfermidades, Senhor. Senhor, físicas e espirituais e emocionais. Senhor, que elas possam verdadeiramente ser uma renovação na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E vamos fazer isto em comunhão, Senhor. Por isso, abençoa a Tua igreja, abençoa cada amado irmão, irmã, cada família aqui representada, que a Tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.